Olá, eu sou Lívia Leão e esse é o Li no Livro. Seguinte, o episódio de hoje vai ser sobre um conto do Stephen King e que em breve vai virar filme pelas mãos do Mike Flanagan. Nós temos já incontáveis episódios do King, especialmente o episódio Cemitério, que deu origem ao filme Cemitério Maldito, que é simplesmente o episódio mais escutado da história do Li no Livro. E lá eu faço a biografia do King. Então, se você quer saber a biografia dele, pode procurar esse episódio e assistir também, ouvir também os outros episódios do King. Já do Mike Flanagan, eu tenho um episódio da época acho que era O Que Esperar de A Queda da Casa de Usher, que é um episódio que particularmente eu me orgulho muito, porque ele é um episódio. Eu gosto de alguns episódios do Li no Livro mais do que outros, porque geralmente são os episódios que eu consigo desenvolver melhor a história, trazer mais informação, conectar melhor as ideias. Porque, para quem não sabe, eu não faço roteiro. A maior parte das vezes eu faço alguns tópicos, né? Quando os livros são muito grandes ou tem temas muito complexos, eu faço alguns tópicos que eu gostaria de passar enquanto eu tô falando, para ir me guiando. Ou como é, por exemplo, agora, uma short story, como é um conto, eu nem isso faço, tá? Eu só sento aqui, ligo e começo a falar. Então, alguns episódios que eu consigo, mesmo assim, conectar melhor as ideias e passar mais informação, são episódios que eu gosto muito. E esse, especificamente, da Queda da Casa de Usher, eu acho um episódio muito bom. Eu gosto muito desse episódio como produtora de conteúdo e também como ouvinte. Então, vão dar uma olhadinha lá, porque lá eu também falo quem é o Mike Flanagan e a história, a produção que ele já fez, tá certo? Então, por causa disso, a gente vai começar direto na história. Lembrando, como é um conto, eu vou contar até o final, tá? Esse conto ele é dividido em 3 partes e a última parte eu vou contar na segunda parte desse episódio, porque aí já é meio que o finalzinho. Esse conto se chama, como eu disse, A Vida de Chuck. Ele é do... eu esqueci como é em português o nome desse livro. É uma coletânea chamada If Bleeds. Tem na Amazon, tem essa coletânea em Kindle. E ela foi publicada em 2020, né? E ela tem, acho que 4, se eu não me engano, curtas. E eu lembro que... contos, desculpa. E eu lembro que eu comprei essa coletânea por causa da história da Holly. É uma das histórias que a Holly aparece. E esse conto em específico, A Vida de Chuck, vai ser o segundo conto dessa coletânea. E ele é dividido em 3 partes. Basicamente, esse conto vai tratar da infância, da vida adulta e da morte do Chuck. Eu já vou deixar aqui bem claro, junto com um conto que em inglês é Rita Hayworth and the Shawshank Redemption, que aqui no Brasil se chama O Verão de Rita Hayworth. Eu acho que esse é o melhor conto que eu já li do Stephen King. E assim, é num nível assim de delicadeza, de beleza, de uma escrita, uma prosa linda, uma sucessão de emoções tão queridas, assim, que acalendam tanto a alma. Olha, assim, você lê, seu coração fica, sabe... não sei descrever, assim, eu senti uma emoção junto com um conforto emocional tão presentes nesse conto, que realmente eu fiquei passada. Eu estava lendo esse conto, eu sou uma senhora de 80 anos, né? Então eu estava lendo esse conto em casa, com um copão de chá do meu lado. André estava no silêncio na sala, um silêncio absurdo. André estava do meu lado, jogando o joguinho dele lá no celular que ele joga, sem som, porque ele sabe que me irrita. Manju dormindo no quarto, Viola dormindo na caminha dela. E aí, cara, quando terminou esse conto, eu fechei o Kindle, eu olhei pro André e comecei a aplaudir. E o André assustadíssimo, tipo, oi? E eu aplaudindo, eu falei assim, meu Deus, que conto maravilhoso, que coisa incrível. Incrível. Olha, eu fiquei impressionada. Claro que a gente já sabe, a gente é fã do rei. Então a gente está acostumada com o que ele produz, o que ele entrega pra gente, que mesmo aquilo que não é tão fantástico assim ainda é muito bom. Mas, cara, realmente isso aqui olha, isso aqui o creme de la creme. Porque vocês não estão entendendo como é muito bem feito esse conto.
E como eu falei, é dividido em 3 partes. A primeira parte vai contar a história do Marty, que é um professor de high school lá nos Estados Unidos, mora numa cidadezinha. E aparentemente o que a gente vê através dos olhos desse professor é que ele está vivendo num mundo que é um mundo muito caótico, que está numa situação periclitante em termos de falhas nas estruturas públicas, desastres naturais, ondas de suicídio. Então é uma situação assim, sabe, que e aí você acompanha esse cara através de um dia na vida dele, e ele percebe que talvez tenha chegado o determinado momento em que a humanidade encontra seu criador, né. Ai, tô católica por causa do papa. E aí, então, é esse professor Martin falando com as pessoas, encontrando algumas pessoas no caminho, depois ligando para a ex-esposa, depois resolvendo ir até a casa da ex-esposa, até que eles finalmente terminam essa parte do conto de mãos dadas, olhando para o céu e percebendo que as estrelas estão se apagando. Paralelo a esse a esse momento da vida desse professor, esse recorte do que seria um dia que vai se desenvolver, vai se desdobrar como sendo talvez o fim do mundo, talvez o último dia da Terra, nós temos a propaganda de um homem que começa a ser vinculada na TV, começa a ser vinculada em outdoor, começa inclusive a ser vinculada na janela da casa das pessoas, não se sabe como, aparecendo de uma maneira muito, muito assustadora, que é a foto de um homem chamado Chuck, vestido de seu paletó e sua gravata, como um contador, e as pessoas falando assim: Chuck está se aposentando. Peraí, deixa eu pegar exatamente o que eles falam. Falam assim: 39 anos incríveis, obrigada, Chuck. E aí as pessoas até falam assim: nossa, mas 39 anos ele deve estar se aposentando, deve ser uma propaganda de homenagem a esse cara, mas ele me parece novo para ter 39 anos de carreira, né? Enfim, tá, não sei o que, deve ser uma foto antiga. Só que é isso, a cada vez que se intensifica e fica mais claro esse final do mundo, as propagandas de adeus Chuck, obrigada Chuck, vão aparecendo de maneira mais forte na história através de situações como, por exemplo, elas começarem a aparecer na janela da casa das pessoas, o que é muito assustador. Acaba então o conto com eles dois olhando esse céu com as estrelas apagando, até que um vira pro outro e antes de conseguir falar finalmente eu te amo, né? Porque eles ainda se amam mesmo sendo ex-marido e ex-esposa, tudo se apaga, inclusive eles. Essa é a primeira parte da história. A segunda parte da história, você vai ter o Chuck, em um dia de sua vida, cruzando numa rua com duas pessoas que são artistas de rua, que estão ali fazendo um som bacana, batendo na sua bateria, fazendo esse som. Junto com o Chuck, em paralelo a isso, outra pessoa que também está cruzando aquela rua e também vai se encontrar com aquelas duas pessoas, com aqueles dois artistas de rua, é uma menina que acabou de tomar um pé na bunda, acho que ela tem 21, 22 anos, acabou de tomar um pé na bunda do namorado dela, que é provavelmente um gratiluz escroto, que fala assim: ai, me apaixonei por outra pessoa, mas podemos ser amigos, né? E emoticon, 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 sabe? Esse tipo de pessoa. Eu odeio. Então, e aí, eles se cruzam, o Chuck e essa moça, Chuck adulto já com seus, sei lá, 30 e poucos anos, mulher e filho. Essa moça, eles param, começam a ouvir a galera ali tocando, a dupla tocando. O Chuck começa a dançar e as pessoas vão se juntando. E aí tem um momento que ele chama a moça para dançar com ele, eles dançam juntos. E aquele momento ali da história é uma grande celebração sobre a vida daquela moça e do próprio Chuck. E é uma situação tão linda, porque é como se fosse uma egrégora de felicidade ali, sendo despertado pela música, sendo despertado pela dança do Chuck. Existe um momento que o baterista vai falar assim, parece que o ritmo começou não se encaixando com aquele homem, que ele chama de almofadinha, com aquele homem, mas de repente eles se encontraram, o corpo dele se encontrou com o ritmo. E eles dançam e de repente ter tomado um pé na bunda para a moça não faz mais diferença.
E ao mesmo tempo é muito legal também, porque os caras que estão tocando ali, como tipo, fica mais de 100 pessoas vendo o Chuck e a moça dançarem, acabam ganhando muito dinheiro. E termina com o Chuck falando assim: ai, tô fedido, vou precisar lavar esse negócio e tô indo pro hotel, vou ligar pra minha esposa, porque se alguém filmou, vai viralizar, ela precisa saber que o marido dela tava dançando pela rua. E aqui foi quando eu comecei a entender melhor esse conto. Há muito tempo atrás, eu tive um amigo, que graças a Deus não tem mais contato, que uma vez ele estava falando de uma menina que estava na turma dele, do curso, falando muito mal dessa menina, e falando, e aparentemente a menina nunca tinha feito nem nada pra ele e tal. E aí eu lembro muito claramente que ele me soa, ele me sai com essa assim: ah, porque você sabe, né? Ela é aquele tipo de pessoa que acha que é a protagonista, mas na verdade ela é só coadjuvante. E aí isso me marcou muito, porque eu lembro que na hora tudo que eu conseguia pensar é: não, mas ela é a protagonista da vida dela. Todo mundo é protagonista da sua própria vida e coadjuvante na vida alheia. E eu lembro muito claramente disso, e quando eu estava lendo a vida de Chuck, isso ficou muito claro para mim. Porque, na verdade, esse conto é sobre a vida deste homem e como, na verdade, a vida dele, assim como a vida de todo mundo, minha, sua, do seu pai, do seu irmão, da sua colega, da sua madrinha, da sua esposa, do seu marido, todo mundo, como a vida de cada um é muito especial. Como cada um é em sua própria existência o centro do mundo. Porque, na verdade, e isso a gente vai conversar melhor na segunda parte, porque eu vou ter que dar spoiler, como na verdade tudo, o mundo, ele na verdade existe dentro da cabeça de cada um. Eu acho que eu já tinha dito isso aqui antes de algum episódio perdido. Temos mais de 100 episódios, gente. Não consigo lembrar de todos. Mas acho que eu já tinha dito isso em algum episódio perdido. Que, na verdade, a realidade que a gente vê, o que eu tô vendo nesse exato momento agora, né? Que eu tô aqui sentada gravando numa escrivaninha absurdamente entulhada de coisas e bagunçada, porque eu sou muito bagunceira. A escrivaninha do meu marido aqui do lado, exatamente o oposto, super, super organizada. 2 monitores, cada monitor dividido em dois softwares diferentes, porque eu faço 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Como toda essa realidade aqui, tudo isso, o Anju deitado aqui no meu pé, o motoqueiro que acabou de passar, ele são coisas que existem, mas são coisas que elas só são reais quando eu olho e quando dentro da minha cabeça elas se formam como objetos. Como assim? As coisas elas só existem quando elas existem quando elas são decodificadas dentro da cabeça de cada um. É isso que eu quero descrever. E é isso que que se trata a vida de Chuck. Você que está me ouvindo agora, um dia pode chegar neste mesmo escritório, vendo essas mesmas coisas, um Anju deitado, 2 monitores, 2 escrivaninhas muito distintas entre si, tal, e ver outras coisas. Talvez seja uma visão com diferenças físicas, ou seja, é porque tem um daltonismo ali, então o que é azul vai ser azul. Talvez seja uma altura diferente, então você consegue ver de um ponto de vista com um ângulo que eu nunca vou conseguir ver essas mesmas coisas. E talvez seja uma visão que vai ser altamente influenciada pelas suas crenças. É isso que eu quero dizer. O mundo, ele existe para cada um de nós dentro de nossas cabeças. O mundo, quando eu saio e vejo, ele é diferente muito do mundo que você sai e vê. Muito, porque somos pessoas distintas, vemos coisas diferentes, vivemos coisas diferentes, temos um background diferente, mesmo irmãos gêmeos. Minha antiga terapeuta, ela contava uma história, que eu acho que eu também já contei aqui, que ela tinha um namorado que tinha 2 filhos de uma idade muito próxima, uma menina e um menino. E eles faziam aquela brincadeira de que eles se escondiam quando as crianças, né, perdiam o foco no pai. Ela e o namorado se escondiam, eu ficava olhando eles de longe, assim, pra eles terem, né, aquela coisa de criança, de se assustar e ficar procurando. Cadê papai? Cadê a tia fulana e tal? Eles cresceram, e aí uma vez ela conversando com eles, a menina falou assim: ah, nossa, nem me importava com isso, eu achava até que divertido. O menino, irmãos, idades próximas, mesma vivência, falava assim: nossa,
era uma sensação horrorosa, eu odiava aquilo me fazia um mal. Nossa, era assim, eu tenho pesadelo até hoje com aquilo. É disso que eu tô falando. As pessoas, elas podem ter vivências próximas, serem pessoas próximas, mas cada pessoa é única e especial em sua existência. Então, quando a gente fala sobre, na minha opinião, né, a maior temática de vida de Chuck é sobre isso, sobre como o mundo ele é único para cada pessoa. E aqui eu vou precisar parar de chamar o nosso patrocinador, porque eu não tenho como continuar sem revelar muita coisa da história, tá certo? Solta a vinheta. Opa, opa! Já já o episódio continua. Mas antes, queria te lembrar que o Li no Livro é um podcast independente e sem patrocínio. Então, preciso da sua ajuda. Clica no botão de compartilhar e compartilhe esse episódio com seus amigos e nas suas redes sociais. Me ajuda muito. Obrigada! Pois muito que bem. Voltando aqui sobre a vida de Chuck, uma coisa que eu escondi propositalmente sobre a primeira parte da história é que enquanto você está acompanhando Martin vivendo lá seu dia, saindo da escola, voltando para casa, falando com a ex-esposa, encontrando um amigo, resolvendo ir até a ex-esposa novamente, tal, nós temos o vislumbre do Chuck falecendo em um hospital. O Chuck, a gente vai descobrir isso também na segunda parte do conto, ele tem um problema, não fica muito claro se é câncer, o que é. É um problema que existe dentro da cabeça dele. Ele vai tendo essa doença que vai sendo uma doença degenerativa. Ele vai perdendo a capacidade de andar, ou seja, um homem que dançava muito, né? Vai perdendo a capacidade de andar. Ele vai perdendo a fala. Ele vai perdendo a capacidade de entender o que é real, o que não é, o que é fantasia, o que não é. E nessa primeira parte, a gente encontra ele em coma já há muito tempo, 9 meses, na verdade, depois da cena da dança, que a gente também descobre isso durante os contos. 9 meses depois, em coma, com a esposa na capela do hospital, rezando porque ela acabou de desligar os aparelhos dele. Quem está com ele é o filho de 9 anos e o cunhado. E aí o filho fala, né? Tem uma cena triste, mas é tão bonita que ele fala assim, nossa, mas por que meu pai? Aquele tipo de pergunta que mesmo que a criança faz e que mesmo a gente adulto, a gente não consegue descrever, não consegue ter resposta. E aí alguns vão conseguir a resposta na religião, outros na terapia, outros na filosofia, outros só aceitam a não existência de uma resposta, porque nem tudo tem resposta. E aí termina ele falando assim, ó, tio, chama a mamãe porque eu acho que o papai tá indo embora. E casa a morte do Chuck exatamente com o momento onde o mundo se apaga. Porque aí a gente traz aquilo que eu tava falando pra vocês no primeiro bloco. A gente tá vendo o mundo de dentro da cabeça do Chuck. O mundo que vai deixar de existir quando o Chuck morrer. Porque aquele mundo é único. Ele existe dentro do Chuck. Ele é um compilado das ações que o Chuck teve na vida, das experiências que ele teve, da visão que ele teve. Esse mundo vai morrer com ele. Numa, obviamente, interpretação super lúdica do Stephen King a respeito da morte. O Chuck, aquele mundo que está acabando, porque o Chuck está acabando, e aquele mundo é o mundo que existe dentro da cabeça do Chuck, que foi codificado dentro do cérebro dele, que está se apagando. Porque a doença dele tá na mente. É absurdamente maravilhoso. É triste, é lindo, assim, eu não sei descrever. É fantástico. 2020, este homem que começou a escrever em 70 está me entregando um texto nesta qualidade. É absurdo este senhor. Olha, queria conhecer esse patife pessoalmente e falar assim, meu senhor, por favor, vamos deixar de ser egoísta, quis todo talento só pra si, que absurdo é esse? E aí a gente chega na última parte do conto, que é a história da infância do Chuck, onde ele perde mãe e pai, e mãe grávida, tá? De 8 meses, eu acho. Perde mãe e pai num acidente de carro, ele vai morar
com o avô e a avó, eles são judeus. Então, é uma parte que tem muita... Eu não sei se é expressão Yiddish ou expressão hebraica, mas são palavras claramente da cultura judaica ali. E é uma parte onde a gente vai ver o Chuck junto com os avós, porque são os avós paternos. Os avós maternos moravam em outro estado. Junto com os avós, superando o luto, lidando, na verdade... Eu não gosto da palavra superar o luto, eu gosto da palavra lidar com o luto. Expressão, no caso, né? Lidando com esse luto, transformando esse luto em outra coisa, juntos, né? O menino junto com o avô, junto com a avó, o avô e a avó junto com o menino. A avó introduzindo a arte da dança na vida do Chuck, até que a avó falece. E aí você cai de novo num momento de tristeza. Para lidar com esse luto dessa vez, o Chuck vai entrar numa aula de dança na escolinha dele. Ele já tinha adiantado que ele tinha feito aulas de dança na escola, quando ele, na segunda parte, dança com a moça, né? Ela pergunta, como você conseguia dançar assim? Ele falou assim, eu fiz aulas de dança e minha avó me ensinou muita coisa. Ele faz as aulas de dança, tem um momento muito legal, muito bacana, quando tem um baile, desses bailes de high school. Ele é muito novo para ir, mas ele consegue ser convidado, porque ele dança muito bem. E ele e uma outra menina que é super bacana, dançam juntos. Não é um relacionamento amoroso, ao contrário, é um relacionamento muito fraterno. Assim como foi dele com a moça na segunda parte, sobre como, o que me mostra, né, sobre como a arte, neste caso a dança, une muito as pessoas. Eu acredito que qualquer arte une muito as pessoas, muito, muito, assim, eu acho que a arte cura acima de tudo. E aí ele volta para casa e aí ele conta que o avô dele falece quando ele tinha 17 anos. Os avós maternos dessa vez vêm para ficar com ele até ele entrar na faculdade. E aí depois ele se casa, tem filhos e aí a gente já sabe o final. O que eu gosto muito dessa parte? Existe um detalhe nessa história que ele está contando, nessa última parte. A casa dos avós é uma casa vitoriana. E existe em uma parte mais alta da casa, né, que eu acredito que seja um sobrado vitoriano, uma cúpula de vidro. E esta parte da casa fica trancada. E aí o Chuck sempre pergunta se ele podia ir lá, porque ele fala assim, nossa, a vista deve ser incrível. E o avô dele fala assim, olha, a vista não é tão incrível assim, e sem falar que essa parte da casa, como é uma casa muito antiga, tá com o assoalho podre. Então é melhor você não ir, que é perigoso. Em um determinado momento, o avô tá meio bêbado assistindo um jogo, e aí ele confessa que, na verdade, não é por causa de assoalho podre, e sim porque o avô, há um tempo atrás, viu fantasmas lá. Só que ele não entra em detalhes, que tipo de fantasma. Aí conversa vai, conversa vem, tentando arrancar mais coisa do avô, depois indo falar com a avó, depois indo falar com uma vizinha fofoqueira que eles tinham. O Chuck descobre que o que o avô viu lá foram a morte de 3 pessoas. A morte de um menininho que foi, alguns dias depois, foi atropelado. Ele vê o menino atropelado dentro deste local, lá dentro da própria casa, né? Esse cômodo que tem essa cúpula de vidro. Ele vê um rapaz enforcado 5 anos antes dele se enforcar, e ele vê a própria esposa desmaiada. Ela, que é a avó do Chuck. A avó do Chuck falece de um AVC no meio do corredor de um supermercado, e ele vê, o próprio marido vê ela. E aí, o Chuck descobre isso porque tem uma frase ali que o avô solta, meio bêbado, falando assim, o grande problema não é nem ter visto, o grande problema é ver a espera. O grande problema é a espera sobre quando que isso vai acontecer. E aí ele imagina, né, como deve ter sido agoniante pro próprio avô passar tanto tempo esperando a própria esposa, que era uma pessoa que ele amava muito, falecer. Quando é que isso ia acontecer da forma que ele viu? Então, a última coisa do conto é o Chuck finalmente indo até esse cômodo, né, nos altos da casa, que tem essa cúpula. Ele entra, o cômodo é um cômodo circular, tá totalmente vazio, não tem nada, o piso não é podre, tá totalmente firme.
Ele olha pela janela e fala assim, realmente meu avô estava certo, a vista não é lá essas coisas. Só que quando ele volta e ele olha de novo para dentro do cômodo, ele vê a si próprio lá no hospital, quase morto. E aí ele passa a entender então sobre o que o avô fala, que é essa coisa da espera daquele momento. Ele fala que ele não consegue identificar quantos anos ele tem ali, ele fala isso com 39, então aqueles 39 anos, 39 great years, não é sobre o tempo que ele trabalhou, e sim o tempo que ele viveu, e termina então aí o conto. Eu acho lindo esse final, lindo, 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 lindo. É um final que para mim flerta um pouco com o niilismo, principalmente o niilismo metafísico, né, baseado no que a gente já conversou aqui, sobre essa existência de realidades objetivas, né? Porque o niilismo ele fala meio que isso. Niilismo, ok, deixa eu voltar um pouquinho. Niilismo é uma corrente filosófica, tá? Ela fala meio que assim, que ela meio que questiona o valor e a moralidade e objetivo de qualquer realidade, porque ele meio que prega que não existe objetivo real na existência. Que, na verdade, o objetivo da existência é o próprio existir. Então, isso vai, né, se conectar um pouco com o que a gente viu, em qual sentido? Com as escolhas que o Stephen King teve em contar esse conto, né? Por exemplo, a segunda parte do conto é ele dançando na rua. Você não acompanha, por exemplo, ele no que a gente deveria acreditar que seja algo muito importante, como, conheci minha esposa, tive meu primeiro filho, né? O primeiro conto, ele nem aparece, ele aparece como o cara lá na propaganda. E essa coisa do encontro entre o começo da sua vida adulta, né? Porque ele tá lá com seus 17 anos, e o vislumbre do seu último momento, de sua morte, meio que acaba indo de encontro àquilo que o Nietzsche falava. O Nietzsche, ele é um filósofo que flerta muito com o niilismo. Que ele meio que fala que a morte seria como se fosse... Tá chegando vários e-mails do trabalho, gente. Vou ter que dar uma acelerada aqui. Que ele meio que fala como se a morte fosse um ponto de partida para a própria vida, né? Mas, enfim, peço desculpas se eu gaguejei muito, peço desculpas se eu tô falando muito por cima sobre coisas tão complexas, é porque, como eu falei no começo desse episódio, eu não faço roteiro. Eu nem esperava para onde estava indo esse episódio hoje. Mas, enfim... Agora, verbalizando, talvez, acredito sim que este conto seja um conto sobre niilismo metafísico, ou pelo menos flerte com isso, né? Enfim, Stephen King sendo Stephen King. Esse conto é fantástico, tá vindo pro cinema. Eu não lembro quem foi que eu vi fazendo uma crítica do filme, porque esse filme já foi exibido em Cannes, se não me engano, ou Toronto, enfim, algum festival bombado. Esse filme já foi exibido e todo mundo falou que esse filme é um arraso. Quem vai viver o Chuck é o Tom Hiddleston, a.k.a. o homem mais lindo da face da Terra. Eu sei, eu vi ele pessoalmente e o abracei. Quem faz o avô é o Mark Hamill, que trabalhou também com o Mark Flanagan em A Queda da Casa de Usher. Então, assim, estou muito, muito hypada para este filme, porque o texto original é de uma beleza. Nossa, como é bem escrito, como faz você, assim, sabe, ver a vida em suas particularidades e, ao mesmo tempo, entender como você está criando este mundo dentro de si e como você, em sua particularidade especial e, ao mesmo tempo, comum, pois todos estamos fazendo isso ao mesmo tempo, e como o mundo que eu vejo vai morrer junto comigo. O que é, na minha cabeça, muito, muito louco de pensar. E é isso, senhores. Se gostaram desse episódio, por favor, compartilhe com seus amigos. Estamos nos principais agregadores de podcast, alguns pagos, outros públicos. Quinta-feira tem episódio especial de musical que eu vi lá em Nova York. Segunda-feira tem episódio às 17 horas aqui. Eu vou gravar esse episódio antes, porque eu vou pro show da Lady Gaga. E eu tenho quase certeza que eu vou voltar do Rio de Janeiro completamente rouca. Então eu já vou deixar esse episódio gravado para vocês não ficarem esse episódio. Se me encontrarem nas areias de Copacabana, venham falar comigo. Pode falar, pode tirar foto, faça o que quiserem. Eu adoro esse tipo de interação. Quarta-feira no @LiviaMulder, lá no Instagram, vocês vão ter o post de referência deste episódio, tá certo?
Acho que foram todos os recados, e é isso. Espero que tenham gostado. Ave Stephen King, maravilhoso, incrível. A Vida de Chuck, com certeza assistirei no cinema. E espero que vocês leiam esse conto que é fantástico. Eu sou Lívia Leão e esse foi o Li no Livro.